coisas aconteceram de um jeito tão diferente, tão ao contrário, tão de cabeça para baixo. Olá famílias e alunos, essa é a hora do aluno de agosto. Bora participar? Conta aí pra gente, o que você faria se de repente o mundo ficasse de cabeça para baixo? Para participar, basta postar um vídeo de até 30 segundos lá no nosso Instagram com a hashtag Saberes em Casa. A gente se vê! Olá crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Thalita. Olá, meu nome é Alice. E está começando mais um programa Além das Letras. E é claro que é sempre muito bom ter você por aqui. Descobriram qual é o animal que vive nas cavernas, mas ele vive de cabeça para baixo? Eu tinha certeza que vocês iriam descobrir. São os morcegos. E vocês sabem que tem muitas histórias sobre morcego. Mas hoje eu tenho uma pergunta para fazer para você. Você tem coragem? Tem muita criança corajosa por aí? Hoje o nosso programa vai falar sobre causos. São algumas histórias de suspense, mas eu prometo que você não vai ficar com medo, pode ficar tranquilo. O historiador Elton voltou ao nosso programa e ele trouxe um causo sobre... Eu vou deixar ele falar. Era uma vez uma menina pequena, mas ela sonhava grande. Ela queria voar, chegar perto das estrelas, chegar perto da lua. Certa ocasião, quando ela chegou na escola, tinha uma exposição falando de Ícaro, um menino que o pai fez as asas para ele, usando penas de gaivotas, e para emendar cada parte usou cera de abelha. Ícaro saiu voando no espaço sideral. E aí ele foi voando, e o pai falou: Ícaro, volta, tá muito alto, você não pode chegar perto do sol. Ícaro foi voando. Quando ele chegou perto do sol, as asas derreteram, a cera derreteu, Ícaro caiu dentro do mar. Aí a menina, voltando para casa, falou assim: se Ícaro voou, eu também posso voar. Eu só me basta agora achar as penas de gaivotas e a cera de abelha. E ela ficou pensando nisso. Quando foi outro dia que ela chegou à escola, o que ela encontra no pátio da escola? Uma exposição mostrando o 14 bis, aquele avião pequeno feito pelo brasileiro Santos Dumont, o primeiro a voar no mundo, o primeiro avião, o 14 bis. Nossa, ela falou: eu não sabia. E todo mundo entrava dentro do 14 bis. E ela ficou por último para ver todos os detalhes, porque ela queria fazer na casa dela um 14 bis para ela poder voar. Quando todo mundo entrou, ela foi a última. Ela ficou olhando detalhes. Aí ela comparou as asas de Ícaro com o 14 bis. E aí falou: então é possível voar. E ela voltou para casa e contou para o pai. Estava na hora do lanche, assim, no domingo à tarde. E ela contando para o pai e para a mãe que o sonho dela era voar. E que ela tinha conhecido a história de Ícaro, que ela tinha conhecido a história do primeiro brasileiro a voar, Santos Dumont. Daqui a pouco o pai falou: escuta. Aí veio um barulho assim. Aí passou aquele avião imenso. E aí o avião pegou e planou e assentou na pista do aeroporto. Todos saíram para ver, o pai, a mãe, a filha, os vizinhos. Era o maior avião do mundo que estava pousando ali perto da casa dela, na pista do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Ela olhou e falou: pai, então esse é o maior avião do mundo? É, minha filha.
E aí a mãe contou para ela a história de uma mulher, que foi a primeira mulher a saltar de um paraquedas. Ela chamava Ada Rigoto. E aí a menina foi fortalecendo esse sonho e ela falou: é possível uma mulher pilotar um avião? O pai e a mãe disseram: sim, minha filha, qual é o problema? Aí ela falou: pai, então eu quero ser piloto de avião. Olha que interessante. Essa história ela está relacionada com a nossa história da cidade de Guarulhos, onde temos o aeroporto internacional, mas antes de ser o aeroporto, tinha o Clube Planadores, depois veio a base aérea e agora a cidade de Guarulhos tem o maior aeroporto da América do Sul, o Aeroporto Internacional de Guarulhos, André Franco Montoro. E eu tenho uma história de morcego para contar para você, chamada Morcego Bobo. Era uma vez um morcego que enxergava tudo do jeito errado. Pelo menos era isso que os filhotes dos animais da floresta achavam. Tudo começou assim que o morcego chegou. A dona Coruja, muito sábia, pediu para os jovens da floresta pesquisarem o que o morcego gostaria de ganhar como presente. O morcego pensou e disse: já sei, eu gostaria de ganhar um guarda-chuva para manter os meus pés secos. O bebê elefante disse: guarda-chuva? O guarda-chuva é para manter a cabeça seca e não os pés. Que morcego bobo! O cabrito disse: calma, todos podem errar. Os animais não pensaram mais no assunto e deram ao morcego um guarda-chuva novinho em folha. Mas o morcego disse outra coisa muito estranha. Que bom que vocês me deram um guarda-chuva. Eu estou vendo uma nuvem lá embaixo no céu, chegando. Lá embaixo? Disse a girafa. Mas o céu é lá em cima e não lá embaixo. Que morcego bobo, disse a girafa. Mas ele disse outra coisa muito engraçada. Xiii, se chover muito, o rio vai molhar as minhas orelhas. Mas o leão disse: se chover muito, o rio vai molhar as nossas patas, não as nossas orelhas. Que morcego bobo! Eu até poderia colocar um chapéu, mas ele iria cair aí no capim aí em cima. E o rinoceronte murmurou: o capim é embaixo, não é em cima. Que morcego bobo! A essa altura, todos estavam achando o morcego completamente maluco. Então os animais saíram correndo e foram ao encontro da Dona Coruja dizer o seguinte: Dona Coruja, esse morcego não bate bem da cabeça não. Ele é doido, ele é maluco. E a coruja piou: mas por que vocês estão achando o morcego maluco, doido? O rinoceronte disse: ele vê as coisas de forma diferente do que nós vemos. A menina girafa disse: ele vê tudo diferente. A coruja ficou pensativa. Ela pensou: eu preciso me encontrar com o morcego e fazer algumas perguntinhas para saber se ele está maluco mesmo, ou se ele precisa de algum exame para saber se ele está bem da cabeça. E todos acompanharam a coruja, e a coruja chegou no morcego e perguntou: senhor morcego, eu posso fazer algumas perguntinhas? O senhor topa em respondê-las? Ele disse: claro, topo sim, com certeza. E a coruja perguntou: morcego, como é uma árvore? Isso é fácil, dona coruja. Uma árvore, ela tem um tronco na parte de cima e tem folhas na parte de baixo. E a menina girafa disse: tá vendo, dona coruja?
Tá vendo como ele responde, como ele vê as coisas diferentes? A árvore tem o tronco na parte de baixo e não no topo. Até eu sei disso. A dona Coruja continuou com as perguntas. Morcego, como é uma montanha? Essa pergunta é mais fácil ainda. A montanha, ela é chata em cima e ela tem um pico embaixo. O cabrito disse: que morcego bobo! Todo mundo sabe que o pico da montanha é em cima. Esse morcego é louco, ele é maluco. Vamos chamar um médico. E a sábia coruja fez a última pergunta, mas ela disse o seguinte: todos respondam menos o morcego. O morcego vai responder depois. Tudo bem? Os animais responderam: tudo bem. E a coruja perguntou: animais, vocês já tentaram ver as coisas do ponto de vista do morcego? A coruja então se pendurou no galho de uma árvore de ponta cabeça e todos os animais fizeram o mesmo. O morcego tinha razão, disse o cabrito. Olhando nesse ponto de vista, o pico da montanha fica embaixo e a árvore tem o tronco em cima e a folhagem na parte de baixo, disse a girafa. E o rinoceronte disse: é verdade, e se a gente ficar assim, vai molhar nossas cabeças. E o céu? E o leãozinho disse: ai, agora que está chovendo e o rio está subindo, está molhando as minhas orelhas e está começando a encharcar as minhas patas. Então, o morcego veio e emprestou o guarda-chuva para eles, para que eles ficassem sequinhos. O bebê elefante disse: obrigada e me desculpe por dizer que você era louco. E todos os animais também pediram desculpas. E o morcego disse: ora, não sejam bobos. Era meia-noite, numa casa mal assombrada, uma velha descabelada, com uma faca na mão, passando manteiga no pão, passando manteiga no pão. Fale essa parlenda juntamente comigo. Vamos lá? Era meia-noite, numa casa mal assombrada, uma velha descabelada, com uma faca na mão, passando manteiga no pão, passando manteiga no pão. Escolha alguém para você contar um caos hoje. Um caos de suspense, de mistério e com um final muito divertido. No mundo das histórias, muitos dizem que os morcegos são vampiros. Mas isso é só no mundo da imaginação. Na verdade, eles são animais e com algumas curiosidades. A proposta do dia vai tratar disso. Vamos a ela, a proposta do dia. Programa Além das Letras, proposta do dia. Data: 13/8, 13 de agosto. Pesquise na internet, nos livros ou pergunte a alguém curiosidades sobre o morcego. Escreva em seu caderno. Depois, grave um áudio ou vídeo contando sua descoberta e envie para algumas pessoas que você conheça. Aproveite para compartilhar com seus colegas da turma. Marque @portalse e também coloque na hashtag Saberes em Casa. E o programa Além das Letras vai ficando por aqui, mas eu te espero no próximo programa. Tchau, tchau!
naquele dia as coisas aconteceram de um jeito tão diferente, tão ao contrário, tão de cabeça para baixo. Olá famílias e alunos, essa é a hora do aluno de agosto. Bora participar? Conta aí pra gente, o que você faria se de repente o mundo ficasse de cabeça para baixo? Para participar, basta postar um vídeo de até 30 segundos lá no nosso Instagram com a hashtag Saberes em Casa. A gente se vê! Olá, meus amores! Como vocês estão? Chegamos no desafio do dia, já com muitas cores sendo compartilhadas. Sempre que eu mando alguma experiência, vocês aprontam ainda mais, hein? Então, continuem compartilhando com a Pro os resultados, os videozinhos que vocês fizeram, experimentando aí a proposta de comunicação entre os fluidos, tá bom? Quem ainda não fez, tem o final de semana aí pela frente para experimentar. Mande para o e-mail da Pro, eu estou olhando um por um. Como eu sempre digo, tenham paciência, porque a Pro recebe uma quantidade imensa de e-mails diariamente. Então, quando o e-mail chega na minha caixa de mensagens, eu deixo programada uma resposta automática, só para vocês saberem que eu recebi sua mensagem. Aí depois, com calma, eu vou olhando uma por uma e vou respondendo de maneira mais personalizada. Só que isso pode demorar um pouquinho, tá bom? Mas tenham paciência que a Pro vai responder todos vocês, tá bom? Então agora a gente vai continuar falando um pouquinho sobre a nossa proposta do mês, de estar tudo de cabeça para baixo. Mas a nossa conversa hoje é para explorar um pouquinho mais dos diferentes pontos de vista. Isso mesmo, meus amores. Esses pontos de vista, eles podem ser discutidos com relação a uma opinião, com relação à visão mesmo que nós temos, porque se nós estivermos olhando o mesmo objeto de posições diferentes, o nosso ponto de vista muda. Se estivermos olhando de cabeça para baixo, muda ainda mais. Só que hoje, nessa discussão toda, nós vamos trazer um pouquinho dos aspectos culturais para a nossa conversa. E vamos descobrir que tudo isso faz parte de uma construção, esse ponto de vista que fará parte das discussões de hoje, ele foi construído e ele faz parte da tradição, da cultura de alguns povos. Então vamos descobrir um pouquinho mais sobre isso? Anotem o nosso tema, a nossa data, que eu já te conto essa história. Então vamos lá. Desde muito tempo atrás, foi pela observação da natureza que os seres humanos conseguiam aprender muitas coisas. Lá nesse antigamente que eu estou te contando, nós não tínhamos os recursos que nós temos disponíveis hoje. Então, se as pessoas elas queriam saber alguma coisa, não dava para pesquisar no Google não, viu? Então, elas precisavam observar muito e elas aprendiam sempre com a experiência das pessoas mais velhas, porque aquelas pessoas, elas já tinham experimentado muitas situações, aprendido com aquelas situações e essas informações, essas aprendizagens, todo esse conhecimento, ele era passado de geração para geração. Então, era pela observação da natureza que muitas descobertas, elas foram feitas. Observem essa imagem que eu vou te mostrar. Então, a primeira coisa aí que eu estou te mostrando é a constelação Cruzeiro do Sul. Essa constelação, toda a observação que os navegantes faziam, eles olhavam, eles tentavam localizar a constelação e a partir daí, eles sabiam que a pontinha ali da constelação estaria sempre
direcionada para o ponto cardeal sul. E dessa forma, eles conseguiam navegar. A constelação, ela servia para eles como uma bússola. E eles conseguiam navegar sem perder a direção. Eles conseguiam ir e voltar, orientando-se pela observação das estrelas. Essa mesma observação, ela acontecia com relação às estações do ano. Demorou muito tempo para eles determinarem, para que os estudos determinassem que nós temos primavera, verão, outono e inverno, por exemplo. Então, como que eles faziam isso? Eles observavam. Então, eles sabiam que na época da chuva era uma época boa para plantar. E aí, depois, nós tínhamos a época da colheita. Então, tudo isso baseado em observação. Agora, eu tenho uma outra coisa para te mostrar. Observem mais essa imagem. Aí, o que a Pro está representando para vocês é o processo de migração dos pássaros. Alguém sabe me dizer por que que isso acontece? Os pássaros, eles migram de acordo com as estações do ano. Então, eles saem. Quando aqui, por exemplo, está muito frio, como tem acontecido ultimamente, eles migram para lugares que são mais quentes. Então, eles vão em busca do verão, do calor. E assim, eles vão sempre estabelecendo rotas de migração. Então, antigamente, as pessoas observavam a migração dos pássaros, então elas sabiam que alguma coisa com relação ao clima naquele local ia mudar. Tenho mais uma coisa para te mostrar. Observe mais uma vez. Se você prestar bastante atenção, no verão, você vai ver formigas trabalhando incansavelmente. Elas vão para lá e para cá, carregando tudo que vocês podem imaginar para dentro do seu formigueiro. Nós já descobrimos algumas curiosidades a respeito do mundo das formigas. Agora, nós estamos em pleno inverno. Tá bem frio, né? Você consegue ver formiguinhas andando para lá e para cá? Do jeito que eu acabei de te mostrar? Não. Elas trabalham incansavelmente durante o verão. Elas estocam alimento dentro do formigueiro e aí quando chega no inverno, elas não precisam sair em busca de comida. Elas estão já com uma quantidade de alimento suficiente para esperarem o inverno acabar e aí elas retornam e têm as suas atividades de novo acontecendo. Então, pela observação de tudo que acontece ali no ambiente, é que esses conhecimentos, eles foram sendo construídos. Agora, por que a Pro está falando tudo isso aqui para vocês? Eu estou te contando tudo isso porque você já deve ter ouvido falar que tudo depende do nosso ponto de vista. E depende mesmo, turma. Esses exemplos que nós compartilhamos aqui hoje, eles nos trazem uma ideia de construção cultural, que foi feita a partir da observação. Nós vamos falar sobre isso um pouco mais ainda essa semana, mas para que possamos ter a certeza de que tudo depende mesmo do nosso ponto de vista, eu trouxe uma proposta bem bacana que vocês vão realizar aí na casa de vocês. Então vamos testar se depende mesmo do nosso ponto de vista, mas de uma forma diferente, tá bom? Então, vocês vão precisar primeiro escolher um objeto que vocês tenham aí na casa de vocês. Só que esse objeto seria legal que vocês pudessem circular em volta dele. Então, precisa ter um espaço aí onde vocês possam circular em volta desse objeto. Pode ser a cadeira, pode ser o sofá, pode ser uma mesinha, vocês escolhem. Se não tiver nenhum móvel grande onde vocês consigam fazer essa observação de diferentes pontos de vista,
não tem problema. Você pode pegar um brinquedo seu, um objeto seu, colocar numa região central e depois se movimentar em volta dele, tá bom? Aí vocês vão pegar e vão olhar esse objeto de frente. Vão registrar no seu caderno. Depois vocês vão olhar esse objeto de cima e vão registrar no seu caderno. Depois vocês vão se deslocar em volta desse objeto e vão desenhar, fazer esse registro também, observando ele aí lateralmente, tá bom? Posso fazer mais do que um registro? Pode. Posso escolher mais do que um objeto? Pode, com certeza, tá bom? Então essa já é a síntese de hoje, porque nós vamos começar a exercitar esse ponto de vista, mas pensando nele não apenas de cabeça para baixo, pensando em como ele está presente no nosso dia a dia. Não apenas na relação ali que é uma opinião diferente, mas ponto de vista mesmo, ponto de visão diferente. É isso que nós estamos testando a partir de agora, tá bom? Então a nossa síntese pede para que vocês escolham um objeto na casa de vocês e registrem no caderno esse objeto de diferentes pontos de vista. Eu já dei a dica aqui para vocês observarem ele de frente, de cima e depois dar uma voltinha no entorno dele e façam um registro aí de qualquer posição lateral. Se você tiver alguém na sua casa que possa fazer também com você essa atividade, comparem depois os registros. Vocês vão ver que, mesmo observando do mesmo local, nós podemos ter diferentes pontos de vista. Então, caprichem nessas observações, olhar muito atento. Olha quanta coisa legal eu compartilhei com vocês hoje, que dependeu essencialmente da observação das pessoas que viveram lá antigamente, tá bom? Então, observar é essencial. A gente consegue descobrir muita coisa legal com olhos bem atentos. Então, caprichem, eu fico aqui à sua espera para mais descobertas no nosso próximo desafio do dia. Grande beijo, amores. Tchau, tchau.